Descrição da ligação covalente por Heitler e London, na qual eles usaram a equação de Schrödinger e uma aproximação chamada de Bohr-Oppenheimer, que diz que se pode trabalhar o componente eletrônico e nuclear de modo independente, resulta, né, num gráfico, como está mostrado aqui, na qual nós temos no eixo X o raio entre os dois átomos, em consideração, A e B. E no eixo Y, a energia do sistema. O que é interessante avaliar aqui é que no modo anti, em que você considera as funções de onda antissimétricas, gera-se um gráfico em que a energia cresce ou cai exponencialmente e nunca tem um valor abaixo de zero, ou negativo, né? No entanto, para a combinação das funções de onda simétricas, existe um ponto de referência em que a distância internuclear está em equilíbrio, né? E esse ponto de referência é o mínimo de energia nesta curva. Então aqui exatamente é que se dá a ligação química. Então ela ocorre em algum momento, numa certa distância, o raio diminui, e numa certa distância os núcleos se aproximam e ficam interagindo um com o outro via os seus elétrons. Os elétrons negativos e os núcleos positivos. Então exatamente aqui é a ligação química, descrita como sendo ligação covalente. Abaixo, no canto inferior, nós temos dados, né, relativos à distância. Então, por exemplo, para uma molécula de hidrogênio, a distância de 0,74 angstrom, a energia mínima do sistema atinge um valor de menos 4,52 elétrons-volts. Isso representa a combinação das funções de onda simétrica. E acima nós temos a combinação das funções de onda antissimétrica. E aí a energia cresce exponencialmente. É também importante avaliar aqui que se nós nos movermos desse ponto de equilíbrio à direita, a energia aumenta, e se nós nos movemos à esquerda, ela aumenta mais ainda. Por que assim? Porque à medida que você vai à esquerda, a distância entre os dois núcleos diminui. E agora aparece a repulsão entre os núcleos que faz com que a energia cresça enormemente. Esse acréscimo exponencial tão grande significa que está tentando aproximar duas esferas, que são os núcleos, né, com a mesma carga. Então, o gráfico de baixo representa a atração e o gráfico de cima exponencial, o A, representa a repulsão. De modo figurado, né, quando se faz a combinação de duas funções de onda simétrica, se obtém essa figura aqui, o psi-S. Quando se faz a combinação de duas funções de onda antissimétrica, se obtém o psi-A. Observe que no psi-A tu tem valores positivos e negativos, né? Mas não tem sentido falar em valor negativo. Então, para evitar essa questão do valor negativo em relação à solução da função de onda, se faz o quadrado, que é a densidade da probabilidade de encontrar elétrons. E aqui surgem termos que a TLV não usa, né? Que é o orbital ligante e o antiligante. Esses dois termos eles irão surgir um pouquinho mais à frente, em 1929, quando o Leonard Jones eles propõem um método chamado método da combinação linear dos orbitais atômicos. E essa combinação prevê a soma ou a subtração das funções. A soma representa os orbitais simétricos e a subtração representa os orbitais antissimétricos. O termo aqui simétrico e antissimétrico, numa linguagem mais simples, quer dizer os orbitais em fase e fora de fase, né? O orbital simétrico é aquele que é responsável para a ligação. É ele que mantém a molécula estável. É ele que mantém os átomos conectados. Então, por isso que ele é chamado de ligante, bonding. O antissimétrico, ele é a subtração. Então, na verdade, tem as funções de onda com sinais inversos, ou não sendo simétricas. E aí, quando se gera o psi ao quadrado, tu tem um nó, e esse nó representa uma densidade eletrônica muito baixa. Então, em resumo, né, a descrição da ligação covalente pela TLV, ela propõe que os elétrons estarão entre os núcleos, e esses elétrons de carga negativa
se atraem mutuamente com os núcleos vizinhos, estabilizando aquela interação a um valor que, dependendo de cada molécula, a um valor correspondente. Um gráfico da energia potencial para a molécula de hidrogênio, então é mostrado aqui nesse slide, com mais detalhes, mostrando os círculos que representam, na verdade, são átomos de hidrogênio, uma certa distância, mas lembrando que aqui são os elétrons que estão no último nível, no caso, no nível de valência para o átomo em consideração. Então, numa distância muito longe, num valor muito maior, muito superior à distância de ligação, os átomos estão em ambientes isolados. À medida que eles se aproximam, né, os átomos começam a ter alguma interação de sobreposição, e essa sobreposição parcial se dá em função da carga negativa do elétron e da carga positiva do núcleo do outro átomo. E isso faz com que a energia comece a cair e cai até o valor mínimo, que é aquele que se dá na distância de ligação. Então, nessa distância de 74 picômetros, a energia do sistema diminui para 436. É exatamente aqui que a ligação acontece. Se você agora se move à esquerda, a energia vai aumentar tanto, né, que os núcleos, a sobreposição é maior e os núcleos se aproximam. Então, se você reduz a distância de 74 para um valor menor, você aproxima os núcleos e aí a repulsão toma conta. Tá? Então, esse gráfico é bem interessante, que ele mostra que, de fato, a ligação covalente tem esse caráter de sobreposição. Bom, à direita, nós temos aqui uma ideia agora mais limpa, né, da ligação química covalente. Os dois átomos de hidrogênio, com a sua órbita esférica, né, o elétron circula essa região esférica, a distância é maior que a distância do raio, então nenhuma coisa acontece. Quando a distância dos dois átomos se iguala ao raio de ligação, as órbitas que são simétricas e esféricas, elas se deformam e se transformam numa elipsoide. Né? E isso é exatamente o momento em que a ligação química acontece. Nós notamos que os elétrons eles irão popular a região entre os núcleos. Né? Um elétron de carga negativa é atraído mutuamente pelos dois núcleos. Né? O outro elétron, idem. Então aqui se dá a ligação covalente. Né? Daqui nós tiramos um conceito importantíssimo, que é a ideia da polaridade que as ligações apresentam, né? Que são as cargas. Né? Então, se as nuvens dos átomos podem se deformar, então, eventualmente, nós teremos, na ligação química, uma região entre os núcleos, e essa região poderá ter uma distribuição eletrônica não perturbada e uma perturbada. Então, aqui no meio, a ligação covalente não polar, zero de polaridade, significa que os dois elétrons estão distribuídos de modo equidistante dos dois núcleos. Então, é uma situação de não perturbação. À direita, numa ligação polar, o que acontece agora? Por uma diferença de carga nuclear entre os dois átomos, o par de elétrons sofre essa perturbação. E aí a densidade, né, na verdade, a localização dos do par de elétrons da ligação se apresenta mais de um lado do que do outro, mais próximo do núcleo do que do outro núcleo. E aí se dá a ligação covalente polar. O caso extremo é a ligação iônica, que de fato aí a transferência é completa, formando o cátion e formando o ânion. Na definição de ligação polar, nós precisamos conhecer os valores das eletronegatividades. Então, aqui abaixo tem um recorte da tabela periódica com os valores. Observem que o flúor é o mais eletronegativo, né, dos não metais. E na direita tem o hidrogênio, por uma questão de número atômico. Mas notamos que o lítio tem eletronegatividade 1, berílio 1,5, sódio 0,9, potássio 0,8. Então, quando nós conectarmos átomos que têm uma diferença de eletronegatividade, a ligação será de caráter polar.
Se eventualmente é entre um metal e um não metal, a ligação não é nem polar e nem apolar. É, na verdade, uma ligação iônica. E aqui como uma figurinha ilustrativa, né, que é uma ligação apolar do ponto de vista de um cartunista. São dois átomos que têm a mesma carga nuclear, têm a mesma alternatividade, que, portanto, os elétrons de ligação estarão em equilíbrio. O que é uma ligação covalente polar? Aí, neste caso, um dos átomos tem uma carga nuclear maior, como exemplo aqui o cloro. Então, a carga nuclear do cloro ele tem mais prótons no seu interior do núcleo, e esses prótons terão uma interação com o elétron da ligação mais forte, e aí se torna mais polar, adquirindo assim um residual de carga negativa no átomo de cloro e positiva no átomo de hidrogênio.